Olá, sejam bem-vindos à última aula aqui do nosso curso de Ciência e Religião ao longo da história. Primeiro, parabéns por ter chegado até aqui, obrigado por ter participado até aqui do curso. Nessa sétima aula, a gente não vai abordar nenhum tema novo, né, nenhum caso específico, né, todos os eixos temáticos que foram selecionados por curso já foram abordados nas aulas anteriores. Essa aula é só para fazer um fechamento mesmo, a partir de alguns conceitos teóricos que perpassaram, né, algumas abordagens que perpassaram todo o curso, e eu gostaria só de dar atenção especial a elas aqui para reforçar, né? Para deixar uma espécie de uma mensagem de fundo do curso em termos teóricos, né, historiográficos. Mas antes disso, eu queria também explicar aqui como é que vão funcionar a questão, como é que vai funcionar a questão dos certificados, né? Para quem quiser fazer a solicitação de certificados. Eu vou explicar aqui mais uma vez, né? Eu expliquei na aula de abertura, mas só para deixar bastante claro, vou explicar de novo nessa aula. E quem não tiver interessado nessa informação pode pular o vídeo para o momento que vai estar aparecendo aí na tela. Mas para quem estiver interessado em obter o certificado aí, que está dentro do período em que o curso está sendo oferecido, eu vou explicar novamente para não ter nenhuma dúvida quanto a isso. Então, para receber o certificado aqui do curso Ciência e Religião através da História, basta vocês preencherem o formulário de solicitação de certificado, que o link para ele vai estar disponível na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado aí na seção de comentários do vídeo. Vocês vão precisar digitar o e-mail de vocês, né? O certificado ele vai chegar por e-mail. Então, se vocês colocarem o e-mail errado aqui, se sobrar uma letrinha aqui, se vocês acabarem dando um espaço aqui ou aqui, né? Se digitarem alguma coisa errada, o e-mail, o certificado simplesmente não vai chegar para vocês. Então, tenha muito cuidado aqui no preenchimento do e-mail para que o endereço esteja certo aqui, né? Por exemplo, aqui curso ciência e religião @gmail.com. E aí o certificado vai chegar no e-mail. O nome completo também é muito importante que vocês preencham corretamente, com as iniciais maiúsculas, né? Sem abreviações, nome completo, porque esse é o nome que vai sair no certificado de vocês. Então, se vocês preencherem errado, comerem letra aqui, abreviarem o nome, escreverem com minúscula, vai sair um nome todo esquisito aqui, inadequado, né, no certificado. Então, tenham bastante cuidado aqui, preencham bonitinho, leiam, releiam, vejam se escreveram as informações corretamente, ok? E aí, finalmente, nós vamos para a parte mesmo mais importante, que são os comentários às aulas, né? Vocês vão fazer comentários às 6 aulas, da aula 1 à aula 6, comentários de no mínimo 300 caracteres, né, que dá mais ou menos 3 linhas de texto, com as suas impressões pessoais mesmo, alguma coisa sobre a abordagem da aula, algum assunto, algum ponto específico que chamou mais atenção. Aqui não se preocupem com certo ou errado, né? Isso aqui não é uma prova, né? Não é uma avaliação, é simplesmente para confirmar a participação de vocês, né? De que vocês assistiram às aulas. E aí aqui no final vocês vão preencher, vão colocar a nota aqui do curso, se quiserem, né? Isso aqui é opcional, uma avaliação do curso, e também comentários gerais, se quiserem também sobre a estrutura do curso, sobre os temas abordados, alguma sugestão, né? Então qualquer coisa que quiserem colocar aqui, podem colocar também nos comentários gerais. Aí vocês vão clicar em enviar, uma cópia das respostas vai ser enviada para vocês pelo e-mail preenchido aqui de cima, né? Confirmando que vocês preencheram e também com uma cópia das respostas para vocês checarem. E aí, só esperar o certificado ficar pronto e ele será enviado para o e-mail de vocês, caso ele tenha sido corretamente preenchido aqui. Ok? Então, simples assim. Bom, mas então vamos para a aula mesmo aqui, para as considerações finais do curso. Então, 3 ideias que eu gostaria de abordar aqui, e que na verdade a gente já viu isso ao longo do curso, mas que eu gostaria de dar nome a essas coisas e dar uma atenção especial a elas, é a questão da historicidade das relações entre ciência e religião e das próprias ideias de ciência e religião, a complexidade dessas ideias e dessa história, e a abordagem contextualista, né? O que é cada um desses pontos? Então vamos um por um. Então, começando com a questão da historicidade, o que eu queria ressaltar nessa aula, né, e deixar como uma mensagem final também do curso, é que
não só ciência e religião têm história, né? Isso é claro para todos, mas as próprias ideias de ciência e de religião, os próprios conceitos de ciência e religião, as próprias formas com as quais a gente pensa ciência e religião são também históricas, né? Então isso às vezes passa batido. Quando isso é dito de uma forma assim clara, eu acho que pouca gente se espanta com isso. Mas muitas vezes a gente acaba ignorando, deixando de lado, ou não percebendo esse fato, que é que as nossas formas de pensar ciência e religião são históricas também, né? Ou seja, não são dados da realidade, mas sim resultados de processos históricos, né? O que eu estou querendo dizer? Que quando a gente usa essa categoria ciência para designar algo acerca da realidade, a gente está usando uma espécie de uma ferramenta cognitiva, né? Um conceito que nem sempre existiu, né? Ele foi construído com o passar do tempo. Então, quando uma pessoa em outros contextos no passado tentava entender ou tentava categorizar ou organizar os estudos da natureza, por exemplo, ou os estudos do sagrado, ou as práticas sagradas, etc., ela não organizava essas coisas da mesma forma, né, com as mesmas ferramentas de conhecimento que hoje a gente utiliza e que a gente dá esses nomes de ciência e de religião, né? Essas palavras nem sempre tiveram o sentido que tem hoje, e as formas de pensar em ciência e em religião que a gente pensa hoje nem sempre existiram. É isso que eu estou querendo dizer. Estou sendo repetitivo aqui, mas só para enfatizar bastante esse ponto, né? Que ciência e religião não são dados da realidade, não é como, por exemplo, o ouro, né? O ouro, se você vai procurar ouro hoje, faz uma análise lá mineralógica, sei lá, no material, você vai descobrir, é ouro ou não é. Aí você pode ir para o passado, 200 anos atrás, e usar essa mesma análise para identificar se aquilo era ouro ou não era. Você pode voltar 1000 anos no tempo, você vai identificar se a estrutura, aquela estrutura metálica, é ouro ou não é. Ciência e religião, a gente não pode fazer a mesma coisa, né? Porque ciência e religião não são dados da natureza. Ciência e religião são produtos culturais, né? Essas categorias, e que, portanto, nem sempre a gente vai poder voltar 200 anos atrás e falar assim, isso é ciência, isso é a religião, né? Ou voltar 500 anos, 1000 anos, ou ir para outros contextos asiáticos, por exemplo, ou latino-americanos, e falar assim, isso é ciência, no passado, né? E falar isso é ciência, isso é religião. Não, as pessoas operavam em diferentes contextos, em diferentes tempos, com categorias diferentes, com formas diferentes de organizar as suas atividades e formas diferentes de entender o mundo, né? Então, só para dizer isso, ciência e religião sempre questionem ali o que está sendo entendido por ciência e religião, o que está sendo chamado de ciência e religião, e se faz sentido mesmo usar essas palavras em certos contextos. Para ilustrar isso, então, né, para deixar mais claro ainda essa questão, porque é um pouco teórico, abstrato, mas eu queria mostrar esse mapa aqui, que é um mapa que contém aqui os territórios do Egito e o território de Israel, por exemplo. E, é um mapa simples, né? Você tem, então, esses dois territórios, Egito e Israel, eles têm fronteiras aqui bem delimitadas, eles têm uma certa unidade territorial, né? Com as cidades em destaque aqui, Alexandria e Cairo, por exemplo, e Jerusalém. Você consegue ver questões topográficas aqui, alguns rios, enfim. Então você tem um mapa relativamente simples aqui. Só que a questão é o seguinte, né? Quando a gente fala Egito, essa coisa que vem à nossa mente, se a gente tiver esse mapa na cabeça, se a gente estiver olhando para esse mapa e a gente falar Egito, vem esse mapa. Mas se a gente estiver falando em Egito 500 anos atrás, e Egito há 1000 anos atrás, e Egito há 5000 anos atrás, esses conceitos fazem sentido? Essa ideia Egito, né? Essa entidade Egito e essa entidade Israel fazem sentido? Né? Egito sempre existiu, Israel sempre existiu, e sempre foram como são, né? É possível falar em relações entre Egito e Israel em qualquer momento histórico? Então, são coisas que a gente não costuma pensar muito. Mas se alguém dissesse, por exemplo, que houve uma guerra entre Egito e Israel no século XVI, se você tiver só esse mapa aqui, você pode pensar assim, realmente pode ter acontecido, né? O Egito é um território que faz fronteira, inclusive aqui com Israel, eles podem ter eventualmente entrado em conflito ali no século XVI.
A questão é que existe uma historicidade, né? Existe um caráter histórico de Egito e Israel, não são dados da realidade, mas sim produtos históricos, e isso fica muito claro se você pegar o mapa do século XVI para responder aquela questão, né? Será que faz sentido dizer de uma guerra entre Egito e Israel no século XVI? Então esse é um mapa, mais ou menos correspondente a esse aqui, né? Do século XVI, e é um mapa do Império Turco-Otomano, está escrito aqui embaixo, né? Império Turco-Otomano, e você tem os territórios que seriam Egito e Israel, mais ou menos, né? Mas onde está exatamente Israel aqui? É um pouco mais difícil de identificar. Onde está o Egito? Aqui você tem escrito aqui, né, Egiptos. Mas os territórios não correspondem exatamente, né? Nesse mapa aqui, o território do Egito vai muito mais para o sul do que aqui, né? E o território de Israel não está delimitado com clareza aqui. E eles fazem parte, os dois, Egito e Israel, se a gente quiser usar esse nome Israel, inclusive, que ele não aparece no mapa, né? Se você procurar bastante aí, você pode até encontrar Judeia, mas Israel você não vai encontrar no mapa. Eles fazem parte de uma mesma unidade política que é o Império Turco-Otomano. Né? Então, se alguém, agora que você tem o mapa certo, né? Se alguém te falasse assim, houve uma guerra entre Egito e Israel no século XVI, a partir desse mapa você poderia questionar bastante essa ideia, né? Será que faria sentido, né? Dois territórios, se é que Israel era um território no século XVI, dois territórios entrarem em guerra sendo que fazem parte do mesmo império, por exemplo, né? Então, a partir desse mapa você já consegue lançar certas dúvidas, né? E reconfigurar a pergunta, né? Responder à pergunta a partir de outras considerações que você não poderia se você tivesse apenas o mapa do presente. Então, o que eu estou querendo ilustrar com essa história aqui? É que ciência e religião também são, de certa forma, territórios. As fronteiras que hoje ciência e religião têm nem sempre foram essas, nem sempre existiram, nem sempre existiu um território, né, com unidade territorial, com coerência interna, chamado ciência e chamado religião. Então, quando a gente vai para o passado, buscar entender como eram as relações entre ciência e religião no passado, é importante a gente considerar a historicidade desses territórios. Então, buscar o mapa certo, por assim dizer, para tentar entender essas relações. Às vezes, se a gente utilizar o conceito de Israel, por exemplo, para pensar em algum conflito do século XVI, a coisa não vai andar, né? Porque não, as categorias do presente não batem sempre com as do passado, né? Raramente batem. Da mesma forma, ciência e religião. Nem sempre as pessoas pensaram em termos de ciência e religião, nem sempre elas tiveram as fronteiras que têm, e nem sempre elas tiveram as relações que têm, fronteiriças, né? Seja de conflito, ou de cooperação, ou de integração, ou como queira. Né? Essas coisas variaram e foram construídas ao longo da história para que fossem como são hoje. Elas são como são hoje não porque foram dadas de início, mas por serem resultados de processos históricos. Bom, espero que a ideia tenha ficado clara aí, esse primeiro ponto, então, de historicidade. O segundo ponto é a questão da complexidade. Né? Então, quando a gente pensa em relações no passado entre ciência e religião, no presente também, é importante a gente pensar que não só essas ideias, ciência e religião, variaram ao longo do tempo, mas elas foram várias dentro de um mesmo tempo. Ou seja, não só a coisa mudou com o passar dos anos, como dentro de um mesmo ano, pessoas diferentes pensavam em ciência e em religião, ou pensavam de forma mais genérica em estudos da natureza, ou estudos do sagrado, ou espiritualidade, ou qualquer coisa desse tipo, de forma diferente também. Né? Então a gente viu ao longo do curso, por exemplo, que o Francis Bacon propunha uma reforma do conhecimento, justamente porque os seus contemporâneos pensavam no conhecimento e nas formas de buscar o conhecimento de uma forma diferente. Né? Francis Bacon tinha uma opinião sobre como alcançar o conhecimento e vários outros contemporâneos seus, como filósofos escolásticos, tinham outra forma, outro pensamento sobre ciência, digamos assim. Né? Então, há variedade dentro de um mesmo contexto. Então, é muito importante a gente pensar isso para a gente não falar, por exemplo, assim, os antigos pensavam em ciência dessa forma.
né? Os medievais pensavam de tal forma em ciência. Ah, na Idade Moderna a ciência deixa de ser A e passa a ser B. Né? Às vezes essas são simplificações que podem ser úteis, assim, né? Se a gente não tiver com tanto cuidado histórico, assim, né? Não for tão necessário, dependendo do contexto em que a gente faz essas afirmações. Mas se o objeto nosso principal de investigação são as relações entre ciência e religião, é preciso ser mais complexo, ser menos simplista, né? Ser menos generalista do que isso. Né? Então, se a gente quer saber como que eram as relações entre ciência e religião no século XVI, a gente vai ver que há várias posições acerca dessas relações convivendo, né? E disputando uma com a outra. Então, para citar outro caso que a gente viu, Galileu pensava nas relações entre teologia e física, por exemplo, de uma forma muito diferente da que os seus inquisidores pensavam. Né? Entre os iluministas, você tinha figuras que acreditavam num Deus revelado, né? Por exemplo, bíblico. Você tinha iluministas que acreditavam em um Deus revelado na natureza, né? Na religião natural, que a gente chama geralmente de deístas ou coisas do tipo. E você tinha iluministas radicalmente materialistas, que acreditavam que o sobrenatural era uma ideia totalmente furada e que, na verdade, tudo era material e a ideia de Deus simplesmente não fazia sentido. Né? Então você tem variedade, você tem complexidade dentro de uma mesma realidade histórica. Isso é muito importante a gente levar em consideração também, né? Porque em cada presente é que estão sendo disputadas essas fronteiras entre ciência e religião, ou entre como queira chamar, ou como queira categorizar essas coisas. Né? Então, para ilustrar também com a metáfora geográfica aqui, se a gente fosse pensar hoje, continuando falando de Israel, né? Se a gente fosse pensar hoje na situação política de Israel, ou das relações Israel-Palestina, por exemplo, a gente poderia encontrar muitos israelenses que acreditam que o verdadeiro território de Israel é muito maior do que é reconhecido internacionalmente, por exemplo, né? Que, na verdade, Israel deveria, ou, na verdade, o verdadeiro Israel deveria compreender territórios que hoje fazem parte dos territórios palestinos, por exemplo. E vice-versa, né? Você encontra hoje palestinos que acreditam que o verdadeiro território de Israel deveria ser muito menor do que ele é, porque, na verdade, o que está sendo chamado de Israel pela maioria dos países está ocupando territórios que são verdadeiramente palestinos. Né? Então, não precisa entrar nessa questão não, mas é só para ilustrar essa ideia de que no presente as fronteiras desses territórios estão em disputa. Da mesma forma, ciência e religião, as ideias e os conceitos de ciência e religião estão sempre em disputa. Não só no passado eles foram disputados e foram se reconfigurando de diferentes formas até chegar como são hoje, mas como são hoje, quando eu falo como são hoje, na verdade a gente tem que pensar que há várias formas hoje de se pensar em ciência e religião. Né? Tem muitas pessoas que levam, por exemplo, a ideia de ciência e religião para uma ideia de conflito, né? Que para que a ciência dê certo, a religião deve ficar totalmente de fora. Ou quanto mais a ciência cresce, mais a religião diminui, ou coisa do tipo. Você tem pessoas que acreditam que as duas coisas são complementares, mais independentes, né? Então que, na verdade, a religião e a ciência são muito importantes, mas cada uma na sua, né? Sem interferir muito uma com a outra. Cada uma cuida da sua própria parte. Né? Tem outras pessoas que vão dizer que a ciência deveria se preocupar mais em incorporar questões religiosas, incorporar mais questões éticas, por exemplo, a partir de um ponto de vista tradicional religioso, que a ciência deveria se pautar pelos valores religiosos, né, que deveria haver uma integração verdadeira entre essas coisas, enfim. Então, ainda hoje você tem, e sempre foi assim, você tem propostas diferentes e brigas, digamos assim, de fronteiras, para definir essas fronteiras entre ciência e religião. Então, além de lembrar, né, sempre que ciência e religião e as relações entre ciência e religião devem ser vistas historicamente, né, mudando no tempo, elas devem ser vistas também de forma complexa, então tendo sido variadas em cada um dos momentos históricos que a gente pretenda analisar. E aí, finalmente, né, dando então essa ênfase aos contextos, né, como é que é importante a gente olhar cada contexto em sua complexidade, essa abordagem geralmente é chamada de contextualismo em história da ciência, por exemplo. Né? E uma citação que eu gostaria de trazer aqui, que é de um historiador muito famoso por essa perspectiva, que é o Herbert Butterfield,
ele escreveu um livro chamado A Interpretação Whig da Ciência, da História, perdão, em que ele fala justamente, ele se contrapõe justamente à ideia de que a história fosse uma espécie de progressão rumo ao presente, né? Que as coisas no passado deveriam ser entendidas a partir do quanto elas foram úteis ou quanto elas atrapalharam o presente. Né? Então, você, a partir do presente, olha para o passado e julga, né, os méritos ou os deméritos do passado. E o Butterfield era totalmente contrário a essa abordagem, e ele acreditava que, na verdade, a gente deveria observar os contextos por eles mesmos. Né? Então, não pelo que eles dizem de útil ou inútil, ou quanto atrapalharam, quanto beneficiaram o presente. O presente não tem relação necessária com as coisas como foram no passado. As coisas como foram no passado têm um valor em si, têm um valor próprio, que independe de o que aconteceu depois. Né? Então, o Butterfield vai dizer nessa obra o seguinte: o verdadeiro entendimento histórico não é alcançado pela subordinação do passado ao presente, mas sim pelo esforço de tornarmos o passado o nosso presente e tentar ver a vida com os olhos de outro século que não o nosso. Né? Então a ideia aí é justamente que, se a gente quiser olhar o passado só para dizer coisas sobre o presente, a gente não vai ter de fato olhado o passado com a necessária generosidade de compreensão que o passado mereceria. É importante a gente tentar, de certa forma, nos transportar para o passado de forma a participar, a fazer parte, né, daquele passado e entendê-lo na sua coerência interna. Entender o que as pessoas no próprio passado achavam do seu tempo, por exemplo. Né? Não o que ele foi útil ou foi problemático para o futuro, mas como que as coisas eram percebidas no próprio contexto em que a gente está tentando analisar. Então, importa menos que Bacon, por exemplo, seja chamado de pai do método científico. Importa é saber o que ele dizia, como é que a ideia dele foi recebida, né? E os impactos para frente que ela teve vão ser questões de outros tempos, mas os tempos de Bacon devem ser entendidos em si. Independente do seu sucesso ou do seu fracasso, a gente deve tentar compreender o que ele dizia, como ele enxergava o mundo, qual a sua proposta para o mundo, independente dela ter dado certo ou dela ter dado errado, independente do Bacon ter se tornado um herói da história da ciência, como acabou se tornando. E isso, de certa forma, também nos ajuda, principalmente nesses estudos de ciência e religião, a perceber que a história que a gente tem geralmente nos livros didáticos de ciência, que trazem sempre uma introduçãozinha histórica, né? Tipo assim, quando você vai aprender as leis de Newton, fala um pouco da biografia de Newton, ou quando você vai aprender sobre evolução, aparece um pouco da biografia de Darwin, né? Geralmente essas partes de livros didáticos de ciências fazem tem justamente essa perspectiva que o Butterfield, por exemplo, critica, né? Que você vai olhar para o Newton e vai dar valor só às coisas que foram incorporadas pelo presente do que Newton disse. Então, o valor que você dá a Newton é o valor que acabou sobrevivendo no presente, o que hoje é considerado importante. Mas se a gente quiser fazer um estudo histórico, de fato, de quem foi Newton, do que ele fez, é preciso ter um olhar mais integral, ver tudo o que Newton fez, ver o que Newton considerava importante na sua obra, o que ele não considerava importante, e por aí vai, né? Então, por exemplo, a gente teria que tentar analisar como é que o esforço de tentativa de compreensão da natureza por Newton tinha a ver com a sua perspectiva religiosa também, né? Como é que o quanto ele foi motivado pela tentativa de entender as operações de Deus na natureza, por exemplo. Né? A gente sabe que Newton, por exemplo, foi muito envolvido com estudos alquímicos e com estudos de profecias do livro de Daniel e do Apocalipse, por exemplo. Né? Isso não vai aparecer num livro didático, porque isso não é importante para o ensino de física, né? Mas para o ensino de história, ou para a compreensão da história, isso é absolutamente importante. Mesmo se a gente não quer olhar para o Newton e falar assim, não, essa parte do que ele fez é bobagem e essa parte do que ele fez é bacana porque deu certo e foi para frente. A gente quer entender o que era o que Newton estava falando, como ele via o mundo, como ele percebia a sua realidade, o que era para ele considerado digno de estudo, etc. Né? E para isso todos os outros contextos. Então é importante, essa perspectiva contextualista nos dá justamente
essa visão de que o passado não deve fazer sentido apenas no que ele sobra para o presente, mas sim em si mesmo, né? Enfim, então, e para um bom exercício para a gente poder ter um pouco mais esse olhar contextualista é ir às obras originais, né? Então, se eu estou falando aqui que livros didáticos de ciência geralmente não trazem boa história da ciência, o que a gente deve fazer? Ler mais livros de história da ciência, mas principalmente recorrer sempre que possível às fontes mesmo, né? Aos textos dessas pessoas em que fica absolutamente claro, absolutamente nítido qual que era a própria visão da pessoa, né? E não a visão de um comentador, mas como é que Newton mesmo pensava essas coisas. Então, ler as obras de Newton, por exemplo, ler as reflexões de Newton sobre Daniel e o livro de Daniel do Apocalipse, ou ler o Escolho Geral do princípio matemática, por exemplo, que traz muitas reflexões filosóficas também, para entender a concepção de Newton de ciência, né? Ler a Nova Atlântida de Bacon para perceber a visão de Bacon de ciência, ler os livros de Bruno sobre, você vai ver com muita clareza que estão lá presentes temas que hoje a gente considera muito diversos, né? Desde a infinitude do cosmos até a transmigração das almas, ler as cartas de Galileu, que eu falei também estão disponíveis, inclusive em português, em que a gente vê como que Galileu mesmo via as relações entre ciência e religião, ou entre filosofia natural e teologia. Enfim, né, ler os diários de bordo de Darwin. Essas coisas, esses textos originais, são muito mais propícios, eu acredito, muito mais recompensadores para quem quer fazer essa viagem no tempo, de certa forma, e tentar praticar esse olhar do passado, né? Tentar se afastar um pouco, isso é muito difícil, né? Mas eu acho que é um exercício muito importante. A gente tentar se afastar um pouco das formas como a gente vê no presente e tentar participar daquela história que a gente está lendo, tentar comungar, de certa forma, com o autor de um texto antigo que a gente está lendo para ver o mundo mais ou menos com os olhos que ele via, né? Acredito que esse é um exercício histórico um exercício muito interessante, é muito proveitoso para o estudo da história e está relacionado justamente a essa abordagem que eu estou chamando aqui de contextualista, né? Então, para encerrar, eu queria passar uma última bibliografia sugerida que aborda essas relações entre ciência e religião de forma mais geral. Então, por exemplo, essas metáforas territoriais que eu usei aqui, principalmente a questão do mapa lá do Império Turco-Otomano, está presente aqui nesse livro do Peter Harrison, Os Territórios da Ciência e Religião, foi recentemente traduzido, né, para o português. Ele foi originalmente publicado na editora da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, né? Você tem também um artigo do Peter Harrison que também faz uma espécie de resumo desse livro, que é o Ciência e Religião Construindo os Limites, foi publicado por uma revista da PUC. Você tem também um livro do Ronald Numbers, na verdade organizado pelo Ronald Numbers, que foi recentemente também traduzido para o português. Já tinha uma edição em português de Portugal, né? Mas foi recentemente feita uma edição brasileira. Esse livro foi originalmente publicado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e ele traz uma série de mitos sobre ciência e religião, né? Então, por exemplo, a questão da Terra plana, se as pessoas acreditavam ou não na Terra plana, quais foram as consequências culturais do copernicanismo, né? Se Copérnico realmente destronou a humanidade, acabou com a vaidade da humanidade, ou se isso é papo furado. A questão do tratamento de Galileu durante o seu processo, de dissecação de corpos na Idade Média, de se o cristianismo suprimiu ou não a ciência na Antiguidade, enfim, uma série de temas muito interessantes que esse livro compila a partir de vários autores especialistas em cada tema escrevem um texto curto e muito acessível sobre esses temas. Então é um livro que eu recomendo bastante. E, finalmente, um clássico, né, do John Hadley Brooke, que é o Ciência e Religião, algumas perspectivas históricas. Esse livro, que foi publicado pela pela editora da Universidade de Cambridge, tem uma edição também, acredito, em português, mas é da editora Porto, né, uma editora portuguesa. Talvez seja mais fácil encontrar o em inglês para quem está no Brasil, né? Mas então é um livro também que traz muitas reflexões assim fundamentais sobre essas relações entre ciência e religião, né? Uma série de perspectivas históricas passando mais ou menos pelo recorte desse curso, das reformas, mais ou menos, até
o século XX. Então é isso, espero que vocês tenham aproveitado bastante o curso aí, tenham encontrado novas informações ou novas perspectivas. Muito obrigado pela participação, a seção de comentários dos vídeos, como sempre, estará aberta aí. E é isso, até a próxima ocasião, um abraço.